Alunos e alunas do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Nesta videoaula, continuaremos o estudo do capítulo 2, volume, onde iremos tratar especificamente de unidades de medida de volume. Para esta atividade, o nosso objetivo é justamente reconhecer algumas unidades de medidas importantes para o cálculo de volume. Para isso, nós precisamos recordar alguns conceitos importantes apresentados na videoaula anterior. Nós estudamos que para calcular o volume de um paralelepípedo, nós precisamos calcular o produto de 3 dimensões: comprimento, largura e altura. No exemplo apresentado anteriormente, tínhamos um paralelepípedo com medidas 50, 20 e 15 centímetros, e ao multiplicarmos as 3 dimensões, encontramos 15.000 centímetros cúbicos, que corresponde ao volume desse paralelepípedo. Na mesma situação, nós encontramos o cubo. São 3 dimensões com medidas iguais, ou seja, nós temos que o volume do cubo é igual à medida de sua aresta elevada ao cubo, ou seja, aresta vezes aresta vezes aresta, comprimento, largura e altura. Para hoje, nós vamos focar nas unidades de medida de volume. Inicialmente, a gente pretende apresentar que a unidade de medida de volume do Sistema Internacional de Unidades é o metro cúbico. Então, como eu já mencionei para vocês presencialmente, e inclusive nas videoaulas, quando nós vamos calcular o volume, a sua resposta, ou seja, o resultado, o produto, ao final a gente deve incluir a unidade de medida elevada a 3. Lembrando que a unidade de medida de volume é o metro cúbico. Porém, sabemos que existem os múltiplos e submúltiplos do metro. Então, quando tratamos de unidade de medida de volume, isso não foge à regra. Então, a gente precisa saber que 1 decímetro cúbico ele corresponde ao volume de um cubo com a medida de aresta 1 decímetro, e 1 centímetro cúbico corresponde ao volume de um cubo com medida de aresta 1 centímetro. Então, a gente consegue exemplificar isso nesta imagem anterior, onde tínhamos o metro. Então, para encontrarmos o metro cúbico, a gente multiplicava 1 vezes 1 vezes 1, sempre recordando as 3 dimensões. No caso do cubo, as arestas são iguais. Então, temos que a multiplicação desses 3 valores, temos um metro cúbico. Então, se trazermos aquela situação anterior, decímetro ou centímetro, a ideia continua válida. 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro, teríamos 1 centímetro cúbico. A mesma ideia para decímetro. 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro, 1 decímetro cúbico. Compreendido? Bom, e para isso, a gente precisa compreender um pouco como que a gente faz essas conversões. Se eu tenho uma determinada medida em metros cúbicos, como que eu faço para converter essa medida, transformar essa medida em decímetros cúbicos? E em centímetros cúbicos? E se eu tenho uma medida, um volume de milímetros cúbicos, e eu preciso encontrar essa medida, transformar em centímetros cúbicos? Então, de imediato, eu já peço que vocês copiem essa representação, esse desenho, essa ilustração, no caderno de vocês, de forma que isso possa fixar melhor na mente de vocês. Então, assim, por mais complexo que pareça, é simples a partir do momento que você começa a registrar e começa a estar pesquisando, voltando sempre nessa representação na hora de responder a atividade. Porque quando vocês vão se utilizando dessas informações, isso vai fixando e vocês vão conseguir aprender. Bom, então como vocês podem observar, quando a gente tem uma medida, por exemplo, metros cúbicos, e eu necessite converter essa medida em decímetros cúbicos, eu vou multiplicar por 1000. Vejam só, eu vou estar aqui multiplicando, se eu tenho a medida em metros cúbicos, e eu desejo converter, transformar em decímetros cúbicos, eu vou multiplicar por 1000. Se eu tenho essa medida em decímetros cúbicos e eu desejo converter em centímetros cúbicos, eu também multiplico por 1000. Compreendido? Então, e se eu tenho metros cúbicos e quero converter em centímetros cúbicos, primeiro eu vou multiplicar 1000 vezes 1000, que dá 1 milhão. Então, eu multiplico um determinado valor em metros cúbicos
e eu desejo chegar em centímetros cúbicos, eu vou multiplicar por 1 milhão. E se eu tiver em milímetros cúbicos e quiser chegar em centímetros cúbicos, transformar em centímetros cúbicos, eu vou fazer, como aqui a medida é menor e eu vou transformar numa maior, então a gente vai fazer uma divisão por 1000. Entenderam o esquema? Aqui eu vou estar multiplicando e aqui eu vou estar dividindo. Então, se eu tenho 3 centímetros cúbicos e quero converter em decímetros cúbicos, eu vou pegar 3 e dividir por 1000. A mesma situação, se eu tenho 8 decímetros cúbicos e eu quero transformar em metros cúbicos, eu vou dividir por 1000. Sempre lembrando de fazer esse passo a passo, ou então multiplicando quando eu tenho uma medida em metros cúbicos. Quero transformar em centímetros cúbicos, eu posso estar multiplicando primeiro esses dois valores e depois multiplicando para a conversão. Vamos ver aqui um exemplo para vocês compreenderem. O primeiro exemplo que eu trago é transformar 2,3 metros cúbicos em centímetros cúbicos. Percebam, eu tenho uma medida em metros cúbicos e quero converter em centímetros cúbicos. Então, no passo a passo, eu posso fazer o seguinte. Eu vou transformar primeiro metros cúbicos em decímetros cúbicos. E depois que eu tiver esse resultado em decímetros cúbicos, eu posso converter em centímetros cúbicos conforme solicitado. Então, se eu tinha 2,3 metros cúbicos, eu multipliquei por 1000. Encontrei 2.300 decímetros cúbicos. Mas eu não quero decímetros cúbicos, eu quero em centímetros cúbicos. Então, novamente, esse resultado eu multiplico por 1000. E aí eu encontro 2.300.000 centímetros cúbicos. Agora, o segundo exemplo, transformar 53.300 milímetros cúbicos em centímetros cúbicos. Olha só, agora eu tenho 53.000 milímetros cúbicos e quero transformar em centímetros cúbicos. Vejam que agora é o caminho inverso. Em vez de multiplicar, eu vou dividir. Então, se eu tenho 53.300 milímetros cúbicos, eu vou dividir por 1000 e eu chego a 5,33 centímetros cúbicos. Observem sempre o passo a passo. Então, conversão multiplicando, conversão dividindo. Sempre ficar atento, por isso eu reforço a necessidade de vocês representarem esse esquema no caderno, a fim de fixar melhor o conhecimento de vocês e na hora da atividade estar sempre consultando este esquema e esses exemplos para facilitar a resolução da atividade. Outra informação importante é a relação de volume com capacidade. Então, em muitas situações e problemas, vocês vão ter as medidas do cubo, do paralelepípedo, e aí vocês precisam identificar a capacidade, ou seja, esse valor em litros. E aí você tem que fazer uma associação importante. Eu trago essas duas situações porque elas são as mais comuns, que são, quando eu tenho 1 decímetro cúbico, então imaginem uma caixa com 1 decímetro na forma de um cubo com 1 decímetro de aresta. Então, eu calculo esse volume, encontro 1 decímetro cúbico, que corresponde a 1 litro. Então, já marquem aí também no caderno de vocês, registrem essa informação, fixem isso na mente de vocês, porque é muito necessário. Vocês associarem que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro de água. Já se eu tenho uma caixa d'água cúbica de 1 metro, de largura, comprimento e altura, eu consigo chegar à conclusão que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros de água. Ou seja, uma caixa d'água cúbica que tenha 1 metro de aresta, ela equivale a 1000 litros. E a partir dessas duas informações, eu chego a qualquer outra medida. Então, se 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, 2 metros cúbicos, 2000 litros. 50 metros cúbicos, 50.000 litros. Sempre fazer essa proporção, essa relação, que é diretamente proporcional. Conforme aumenta os metros cúbicos, consequentemente também aumenta a quantidade de litros de água.
Então, registre essas duas informações no caderno a fim de fixar esse conhecimento. Bom, e aí para facilitar, sugiro a leitura da página 269 e como exercício, vocês irão realizar as atividades propostas na página 270 e 271 e as questões que vocês deverão responder, copiar e responder no caderno 1, 3, 6, 8 e 12. Então, espero que vocês tenham compreendido. Reforço mais uma vez a leitura da página 269 e os registros apresentados nesta videoaula, para que vocês possam fixar, né, esses conhecimentos apresentados e consigam resolver a atividade com sucesso. Desejo bons estudos e até a nossa próxima aula. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.